Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 9 de março de 2023, são 8 horas da manhã. E câmeras, singelas câmeras do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, flagram membros do governo Bolsonaro tentando contrabandear os presentes, as joias, para dentro do país. E isso começa com um militar, um sargento do Exército, que na véspera da viagem de Bolsonaro para os Estados Unidos foi filmado tentando liberar as joias. O que se diz é que esse militar estaria tentando liberar as joias para Bolsonaro levá-las para os Estados Unidos, e não se sabe como ele faria, porque realmente ele, apesar de que ele viajava como presidente, não é? Mas não haveria segurança de que ele conseguiria entrar com essas joias nos Estados Unidos. Um presidente, ele tem uma certa inviolabilidade, mas a gente sabe que o sistema americano é muito rigoroso, inclusive até por conta de terrorismo. Poderia até haver um questionamento das joias, mas o Bolsonaro não estava preocupado com isso. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu que o órgão investigue o uso da máquina pública e possíveis descumprimentos das regras pelo Poder Executivo no ingresso das joias sauditas ao Brasil. Em manifestação assinada pelo subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, foi pontuada a necessidade de se apurar a utilização de aeronaves da Força Aérea Brasileira para tratar de interesses pessoais do ex-chefe do Executivo e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Em 28 de dezembro de 2022, o sargento da Marinha Jairo Moreira da Silva foi enviado em voo especial da FAB para o aeroporto de Guarulhos com a missão de resgatar as joias apreendidas em 26 de outubro do ano anterior. A ação foi gravada pelo sistema de câmeras de segurança da unidade da alfândega no aeroporto. Em vídeo obtido pela Globo News, o sargento Silva tenta convencer o auditor da Receita Federal a liberar o bem apreendido. O militar apresenta na tela do celular um ofício assinado pelo tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro, com pedido para a entrega dos bens. O auditor explica que não pode autorizar a retirada do objeto sem documentação adequada. O militar insiste e diz que o pedido tem caráter de urgência. O servidor resiste à intimidação e encerra a conversa. A operação de resgate das joias fracassa. Em entrevista à CNN, Bolsonaro admitiu que incorporou ao seu acervo pessoal as joias que recebeu lá no Palácio da Alvorada. E as câmeras continuam criando problemas a Bolsonaro, porque elas também mostram o momento em que o ministro Bento Albuquerque tentou liberar as joias na alfândega, desmentindo o próprio ministro, que diz que não fez isso. As imagens mostram o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, dizendo a auditores da Receita Federal que as joias dadas de presente pela Arábia Saudita ao Brasil eram para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E o vídeo foi obtido pela Globo News e pela Globo e é das câmeras de segurança do aeroporto. Isso tudo vai entrar lá para a primeira-dama, diz o ex-ministro aos auditores na filmagem. É um caso muito, muito sério. As câmeras do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, São Paulo, estão realmente complicando a vida de Bolsonaro. São duas cenas, e uma delas, a da matéria anterior que eu li, é realmente um baque para o Bolsonaro, porque mostra que ele queria fugir do Brasil com as joias. E a soltura de presas no Dia da Mulher é um ato político mais justificável, dizem advogadas. O Alexandre de Moraes soltou ontem 149 detidas, inclusive logo após
ter havido uma reportagem que dizia que 239 mulheres presas na colmeia em Brasília, a prisão feminina, dividiam 2 privadas. Né? E em seguida o Alexandre de Moraes liberta a maioria dessas mulheres e mantém algumas presas só. A decisão de Alexandre de Moraes, do STF, de liberar 149 presas pelos atos golpistas de 8 de janeiro, no Dia Internacional da Mulher, foi vista por especialistas ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo como um ato simbólico, político, mas embasado juridicamente. Segundo criminalistas, o ministro estava no prazo da análise das prisões temporárias, que demorou porque era muita gente. E o PL vê um climão entre Michele e Bolsonaro, porque, por incrível que pareça, o que estão dizendo aí é que provavelmente o Bolsonaro tentou usar a Michele para ficar com as joias, mas não a informou, não a teria informado do que estava fazendo. Essa é uma versão que circula entre os parlamentares do PL. Resta saber se eles tentam preservar a primeira-dama para voos mais altos na política ou se realmente existe algo aí. Mas também ninguém ficaria surpreso se o Bolsonaro tivesse enganado a própria mulher, né? E joias, os servidores da Receita denunciam o ex-chefe à Corregedoria da Fazenda. Agentes da Superintendência da Receita Federal de São Paulo afirmam que foram alvo de coação por parte do ex-secretário da Receita bolsonarista. Os atos de coação que ele praticou contra servidores resultaram em denúncias levadas à Corregedoria. Esse escândalo está aumentando a cada segundo. E o Exército deu uma bronca no ex-assistente de ordens de Bolsonaro por ter tentado contrabandear as joias. Os militares ficaram irritados porque a cada dia que passa, não é, os militares brasileiros vão sendo expostos, e eles já devem estar arrependidos de terem se metido com o Bolsonaro. E, como dizem, timing é tudo, ou seja, é de extrema oportunidade uma exposição que a Câmara acaba de abrir sobre presentes protocolares. O que são presentes protocolares? São presentes, em geral, de dignatários estrangeiros aos presidentes da Câmara e do Congresso, e tudo que é recebido por eles fica lá no Congresso, diferentemente do que esse homem aqui da foto tentou fazer. E a oposição fica sem presidências nas comissões do Senado Federal. Em contraposição à força que a direita bolsonarista tem na Câmara dos Deputados, no Senado a oposição foi anulada. Anulada porque realmente houve uma aliança muito mais sólida pró-governo no Senado Federal, e essa é uma boa medida, porque como casa revisora, o Senado pode barrar qualquer excesso da Câmara dos Deputados. Antes assim. E os medos de Bolsonaro na sua volta ao Brasil, ele surtou. Segundo essa matéria do jornal o Globo, a misteriosa data da volta do Bolsonaro ao Brasil tem ingredientes tipicamente bolsonaristas. Dizem que ele receia que o avião que o trará de volta possa ser alvo de sabotagem ou até mesmo o aeroporto. Ou seja, se ele já não enlouqueceu faz tempo, o Bolsonaro parece estar enlouquecendo com a perda de poder. E um fato que é muito interessante: aqui nos Estados Unidos, um presidente pode ficar com os presentes que recebe. Se for para a Arábia Saudita, por exemplo, e ganhar 16 milhões de reais ou 3 milhões de euros, no caso, em joias, ele pode ficar com tanto que ele pague o preço de mercado pelas joias. Ele pode comprar do governo as joias que ele recebeu. Simples assim, não é? Poderiam adotar isso no Brasil. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.